Meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal EBD, sim senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Para nós é um prazer estar com os irmãos em mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical, a fim de edificarmos a nossa vida, em especial para líderes da Escola Dominical, nos prepararmos para que no domingo pela manhã venhamos trazer um conteúdo que venha influenciar de forma positiva a fé dos crentes em Jesus Cristo. Nós queremos aqui dar um bem-vindo àqueles que estão nos conhecendo a partir deste vídeo e dizer que nós fazemos uma abordagem um pouco diferente das lições da Escola Bíblica Dominical, que por estas lições serem interligadas, você pode voltar para a primeira lição e assistir a primeira, a segunda, a terceira lição e até chegar a esta quarta lição. E qual a maneira que nós abordamos a lição da Escola Bíblica Dominical? Primeiro, nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, independente de entrar no conteúdo da lição, para que tenhamos uma visão completamente bíblica de todo o contexto que cerca o texto estudado. Depois nós vamos para o conteúdo de fato da lição, e no conteúdo da lição nós vamos conferir a coerência bíblica e teológica da lição, ou seja, se a lição está, de fato, em concordância com tudo que a leitura bíblica propõe e se teologicamente ela confirma os pensamentos que nós temos baseado na teologia que nós confessamos. Depois, nós vamos para o significado etimológico de palavras pouco conhecidas, iremos usar dicionários para isso. E depois nós buscamos completar os objetivos que são propostos pela lição da Escola Bíblica Dominical. E por fim, na conclusão, nós fazemos uma conclusão em que buscamos responder a seguinte pergunta: o que fazer com o conhecimento que foi adquirido nesta lição? Na lição de número 4, nós estamos estudando sobre quando a criatura vale mais que o Criador. O que fazer com esse entendimento? Aonde usá-lo no nosso dia a dia? Então, seja muito bem-vindo. Eu te convido a permanecer conosco. E se ainda não é inscrito, faça isso agora. Se inscreva no canal EBD, sim senhor. E vamos para mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical, onde neste trimestre estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Que o nome do Senhor seja louvado. Então vamos para a exegese da lição. Na exegese da lição, um dos versículos mais importantes para compreendermos o propósito do estudo desta semana é o versículo de número 18, que diz que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E o que significa deter a verdade em justiça? Significa que a verdade ela se torna prisioneira da injustiça daqueles que desprezaram o conhecimento de Deus e agora produziram em suas ideologias e idolatrias uma mentira para que os homens sigam essa mentira e por causa disso a verdade ela é escondida dos homens. É algo terrível, impede que a verdade seja conhecida da maioria dos homens. Eles perdem o caminho. Detém a verdade prisioneira da injustiça. E isso é o resultado dos homens que, mesmo tendo a revelação divina, que mostra a divindade e o poder de Deus, não o consideraram e nem glorificaram a pessoa de Deus. Antes, se entregaram aos seus próprios pensamentos e ideologias. Por isso eu te convido a conferir o Salmo 107, os versos 7 e o 12, e no Salmo 9, o verso 17, diz que todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. No versículo 19, o texto diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. O que significa neles se manifesta? Se manifesta pelas coisas que são criadas. Então, nos homens estão reveladas ou manifestadas as coisas que mostram claramente a existência de Deus. Então, neles
nos homens se manifesta a certeza da existência de Deus. O próprio Salomão disse que Deus pôs no coração do homem a eternidade, ou seja, a certeza de que Deus existe. É por isso que o ateu ele é chamado na Bíblia de nécio, pois ele nega algo que é possível negar. Por isso que o texto chama de inexcusável ou indesculpável. No versículo 20, o texto diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Poder e divindade são reveladas, e pelo poder e a divindade ser revelada, agora eles não têm desculpas de que um ser pessoal, soberano e transcendente não apenas criou, mas é o mantenedor de toda a criação. Por isso que o fôlego do homem ainda se mantém no homem. Então, indesculpável seria o mesmo que não pode se excusar, não pode dispensar, ou seja, é algo que é indispensável. O que é indispensável? A revelação divina. A complexidade do olho humano revela a divindade. O macro dos astros do céu e o micro das células mostra como Deus é glorioso e as formas de que Deus cria e mantém todas as coisas em harmonia e o ecossistema interdependente uns dos outros, plantas, animais e seres humanos. A complexidade do processo digestivo ou até da gestação de uma criança mostra a mão do Todo-Poderoso em toda essa complexidade, majestade e perfeição. Os animais das profundezas do mar, de 3, 4 ou 5 mil metros de profundidade, animais que têm quase que uma luz própria, mostra como Deus é glorioso, para também se manifestar em meio às trevas, interpretando as trevas dos homens, que foi o que aconteceu em Mateus 4, fazendo referência a Isaías 9, que Jesus é a luz no meio das trevas. Então os homens se tornam indesculpáveis, e no versículo 21 ele diz: porquanto tendo conhecido a Deus. De que maneira eles conheceram a Deus? Através da revelação que está diante deles, e eles se tornam inexcusáveis. Não o glorificaram como Deus, não reconheceram que ele é o Deus criador, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, ou seja, decidiram explicar e estabelecer a sua própria verdade, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Preste bem atenção no que diz esse versículo 21. Ou seja, conhecer a Deus pela sua revelação geral, o universo, os animais, a ciência, a consciência de Romanos 2,15, que defende e acusa as nossas atitudes, e a revelação especial de Deus, as Escrituras e a própria pessoa de Jesus Cristo mostra cotidianamente no coração e na mente humana a existência e o poder de Deus em criar todas essas coisas. Por causa disso, e não reconhecendo isso, os homens tiveram a sua alma e o seu coração obscurecidos, perderam a iluminação do entendimento de Deus. É por isso que o texto diz que em seus discursos, porque eles decidiram que eles iriam explicar a verdade, eles se desvaneceram. O que significa desvanecer? Desvanecer simplesmente significa desaparecer, apagar. É por isso que o texto finaliza dizendo que o seu coração insensato se obscureceu. Então, por que eles ficaram apagados? Porque eles se entregaram aos seus pensamentos e o seu coração insensato, pelos seus próprios discursos, agora apagou. Então, a luz do entendimento sobre a pessoa de Deus apagou. E é por causa disso que o homem criou os seus próprios deuses. Deuses que podem ser manipulados e que podem fazer aquilo que o homem quer. Então é essa a desgraça humana que o tornou alienado da glória e da presença de Deus. O próprio livro de Romanos diz isso no capítulo 3, que todos foram destituídos.
Então os homens se entregaram ao seu próprio entendimento e, como uma lâmpada que se apaga, eles também apagaram e seu coração se obscureceu. No versículo de número 22, se eu posicionar o meu esboço, diz que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que significa isso? Que, por causa da vaidade dos seus discursos, que são citados no versículo 21, eles, diante de Deus, agora se tornam loucos. Por que loucos? Porque, se achando sábios e conhecedor de tudo, eles determinam o parâmetro das coisas sem reconhecer a imanência de Deus. Mesmo Deus sendo transcendente, aquele que é o Todo-Poderoso e o Eterno, ele se faz presente em meio à criação para que esta criação reconheça a sua divindade e o seu poder e o glorifique, e a sua comunhão com Deus esteja ali intacta, esteja viva, o que não permaneceu muito com a humanidade, porque eles se entregaram ao seu pensamento. O versículo 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível. E aí foi o resultado. Em semelhança de imagem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O primeiro ser criado, ou animal a ser adorado, segundo a cultura do início das civilizações organizadas, foi o touro. Porque o touro se tornou símbolo de liderança, símbolo de reinado, de poder e de autoridade. Foi do touro que surgiu até a coroa do rei, porque os antigos colocavam chifres de touro na cabeça para mostrar poderio. É por isso que chifre na Bíblia, falando de figura e de símbolo, simboliza poder e autoridade. Porque um animal que tem chifre, ele concentra a sua força na cabeçada que ele dá em um outro animal. E o homem entendeu isso. E os líderes tinham chapéus onde haviam chifres sobre a sua cabeça. É por isso que Michelangelo fez uma estátua de Moisés com chifre, porque ele interpretou literalmente aquilo que o texto de Êxodo fala sobre a glória resplandecente sobre o rosto de Moisés, que é a mesma palavra do hebraico para chifre. Olha o cuidado que temos que ter com as imagens, com as linguagens idiomáticas da Bíblia Sagrada. E o homem criticando o conhecimento de Deus fez com que a idolatria agora fosse o seu caminho. E ele faz alusão aqui no versículo 23 a mudar a glória de Deus em semelhança de répteis, de aves, de quadrúpedes, também ao que diz o Salmo 106, do 19 ao 21, que faz referência a Êxodo 32, que é o próprio povo de Deus, a nação de Israel, que deixaram de glorificar ao Deus Yahvé, Yahu, Yahweh, ao Deus Javé, ao grande eu sou, Adonai, e adoraram o Deus Ató, que é o Deus egípcio, que é o Deus também feminino, mas também é o Deus do Deus Nilo. E eles adoraram a esse Deus no deserto, construindo com as suas joias que eles ganharam dos egípcios uma imagem de escultura para idolatrar. E é esse o caminho quando nós deixamos de glorificar ao Deus transcendente. Nós passamos a confiar em coisas. É por isso que na história do cristianismo, a cruz se tornou um amuleto. E por causa disso, a maioria das igrejas cristãs evangélicas não usam a cruz, que é o símbolo do cristianismo, nem na fachada dos seus templos, nem como um colar no pescoço, nem como um bottom no paletó, porque agora o cristianismo agora usa a cruz como um amuleto de sorte. Nós temos essa tendência de materializar as coisas. E deixando a cruz de lado, algumas igrejas cristãs evangélicas usam a Arca da Aliança nos seus templos, como que algo que simbolizasse e simbolizava a presença de Deus. Porém, nesta lição, eu quero lembrar os amados irmãos que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 17, disse: e viremos e faremos nele morada. A presença do Espírito Santo, a glória que era externa em Moisés, a glória que era externa no utensílio Arca da Aliança, agora habita dentro de nós. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, habita no templo e na morada feita pelas suas próprias mãos, que somos nós. Não precisamos de nada físico, não precisamos de
de um pano judeu para colocar na cabeça, nem de um shofar, nem de uma cruz como amuleto, mas era o símbolo do cristianismo. Não precisamos de arca da aliança, de nada disso. O que nós precisamos é de comunhão com Deus. E continuando aqui a nossa exposição da exegese de Romanos 1, do 18 ao 25, baseado também em Deuteronômio 4:16, com isso, os homens se corromperam, porque tiraram a glória do Deus Criador e agora estão chamando a criatura de Deus, que foi o que aconteceu com Israel no deserto, que eles dizem, eis o Deus que vos tirou do Egito. Eles estavam tão acostumados com milhares de deuses do Egito, que eles não conseguiam se separar do material. E é essa a proposta de Deus para os israelitas, se separar do material e glorificar ao Deus que é Espírito. Você pode conferir todo o capítulo 4 de Deuteronômio, que Deus aparece para os israelitas e diz, quando eu apareci para vocês no Monte Sinai, no deserto, havia alguma imagem de semelhança minha? E o povo, não. Portanto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu e na terra. O princípio é que Deus aparece em fogo e não quer que ninguém se apegue a nada que é visível, mas que contemple o Criador desta criação gloriosa, que são os astros, o planeta Terra, as plantas, os animais e o próprio ser humano. No versículo 24, nós temos o texto que diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Que concupiscências são essas? Eles desprezaram que Deus é o Criador, agora, pelos seus discursos, achando-se sábios, colocaram uma verdade que não é verdade para eles, eles determinaram, se tornaram loucos, se corromperam, e agora esse sentimento de achar que são deuses, que foi o sentimento que o próprio diabo colocou em Eva e no seu esposo Adão no Éden, agora enraizou em toda a humanidade. Então Deus os entregou a eles mesmos. É a linguagem do Novo Testamento que Paulo usa, que seja entregue a Satanás. Na verdade, não é entregue a Satanás, é entregue ao seu desejo, que é a própria vontade de Satanás. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Por causa disso, agora, e por causa dessa idolatria, e consequentemente eles idolatravam a si mesmos, idolatravam os seus líderes, e daí passou a essa idolatria a ícones, os homens agora se perverteram mais ainda. E tudo aquilo que era natural da criação de Deus, eles mudaram. E o versículo 26 vai mostrar que os homens agora deturparam, tornaram torpe e digno da própria ira de Deus, mudando o uso natural no quesito dos pecados sexuais, que não está sendo tratado nesse texto. Mas, conferindo o versículo 25, que é uma ligação muito importante com o versículo 18, o versículo 25 diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ele finaliza o versículo 25 com um amém. Por que o versículo 25 está ligado com o versículo 18? Porque o versículo 18 nos dá a explicação de que a ira de Deus, que se manifesta sobre todos os homens ímpios, injustos, iníquos, porque a atitude deles é deter a verdade em injustiça. Eles transformam aquilo que é correto em errado e aprisionam a verdade, escondendo ela e trazendo uma mentira para que a humanidade tropece e permaneça longe de Deus. No versículo 25, ele usa a palavra mudaram a verdade de Deus em mentira. E como eles fizeram isso? Simplesmente honrando e servindo mais as coisas, ou seja, as criaturas, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. E essa tragédia do homem é que levará ao propósito da nossa lição, que o tópico de número 1 vai buscar uma explicação sobre a injustiça, a iniquidade e a irreligiosidade do homem, lançando o estudo para os tópicos 2 e 3,
que é o resultado de deixarmos a glória de Deus e deixarmos de adorar ao Deus verdadeiro, que é os nossos próprios conceitos e a idolatria de dentro, a interna, e a idolatria externa, coisa que a própria nação de Israel se desviou, e Deus, sabendo disso, revelou tanto a Moisés como a Josué que o povo iria entrar na terra, mas que o povo iria se desviar. Tanto os anjos com o Lúcifer, o diabo, Satanás e os demais, como a nação de Israel, pessoas que estavam próximos de Deus, se desviaram e se tornaram como um grande exemplo para a humanidade. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais a nossa vida fica em decadência moral e espiritual. Permaneça conosco, pois nós acabamos a exegese de Romanos 8, do 18 ao 25, e nós agora iremos para o conteúdo da lição, buscando a coerência bíblica e teológica da lição. A lição está coerente com as Sagradas Escrituras e com a teologia? Então fica conosco até o final para nós conferirmos isso, porque adentramos agora em Romanos, que é o evangelho da salvação de Paulo, onde ele explica sobre a salvação, onde Deus se revela, o ser humano despreza Deus e o ser humano se envereda pelos seus próprios pecados e caminhos tenebrosos, perdendo a glória e a iluminação de Deus. Então vamos conferir agora dentro da lição se há uma coerência bíblica e teológica. Peço que você deixe o seu like, isso é muito importante, para contribuir com o canal EBD Sim Senhor. Analise a lição comigo. Primeiro, o comentarista, na introdução, ele diz algo muito importante, que diz que esta lição é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, citando Romanos 1 e 18. E isso, de fato, é o que aconteceu em Romanos capítulo 1, e essa é a proposta de toda a lição. O que acontece com o ser humano quando ele envereda pelo seu próprio entendimento? Em Provérbios, no capítulo 3, nos exorta isso, a não buscarmos o nosso próprio entendimento, e essa vaidade de acharmos que sabemos de tudo é uma tragédia muito grande para nós. Esse exagero, no livro de Jó, a partir do capítulo 38, é revelado pelo próprio Deus, quando Deus, de forma sarcástica, pergunta a Jó se ele sabe todas as coisas, se ele conhece todas as coisas, se ele tem tanta experiência ou santidade, que explique a Deus todos os mistérios das variadas perguntas que Deus fez a ele. Quando o ser humano ele acha que ele trava e não consegue avançar e nem crescer na sua vida. Deus é o conhecedor de todas as coisas. O Espírito Santo é ele quem conhece a profundeza de Deus. E se nós, por algum motivo, pelo poder, pelo dinheiro, pela beleza, pela fama, nós nos distanciarmos da presença de Deus, nós estamos deixando de considerar de que tudo que Deus nos deu ou que somos veio do próprio Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O tópico primeiro começa dando algumas definições, porque a proposta é falar sobre a impiedade e a injustiça, falar sobre a insensatez humana e o culto à criatura. E ele define o termo impiedade como aquele que é irreligioso, ou aquele que não tem religião, aquele que não pratica a religião, que não tem religiosidade. Já a palavra ímpio, ela significa desapiedado, aquele que não tem piedade, aquele que é desumano, cruel e bárbaro. Você pode conferir isso no Salmo de número 1, pois é o conselho para não se deter no caminho dos ímpios, porque os ímpios, eles não subsistirão no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Não importa se há uma prática religiosa vazia, achando que todos os caminhos chegam a Deus. É impossível o homem, pelas suas próprias práticas e seus próprios discursos,
se apresentar diante de Deus com justiça. Esse era o entendimento até do próprio patriarca Jó, que disse: se apresente Deus agora na minha presença, que eu sairei justificado. Mas ele não saiu, porque ele precisava da misericórdia de Deus. Por isso que ele se arrepende no capítulo 42 e diz: eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, porque eu falava de coisas que eu não compreendia, coisas que eram muito elevadas para mim. A humildade do homem é que faz ele ser grande. Por isso que Deus, em Cristo Jesus, homenageou João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não tem homem maior do que ele, porque ele é uma cana agitada pelo vento, ou seja, ele é humilde e se dobra pela direção do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, e em Romanos capítulo 5, versículo 6, mostra que a graça de Deus, ela quer se apresentar diante do ímpio para salvar o ímpio, transformar o ímpio e fazer com que ele deixe a impiedade, mude de vida e se aproxime de Deus, obtendo a salvação pela graça, pelo favor imerecido. Ele fala sobre o homem ímpio e sobre o homem injusto, e ambos têm característica de que não consideram um Deus, não consideram o Deus criador de todas as coisas e não respeitam ao Senhor da glória. Isaías diz que a nossa justiça, a justiça dos homens, a justiça própria dos homens é como um trapo de imundícia, ou seja, para nada serve. Por isso que no contexto da própria Epístola aos Romanos, Paulo explica que Deus encerrou todos, considerando judeus e gentios, debaixo do pecado ou distantes de Deus, para que todos necessitem da misericórdia do Senhor. Depois, ainda no tópico 1, a lição ela continua com uma coerência teológica e bíblica, mostrando que a insensatez humana foi por desprezar o conhecimento de Deus, porque eles possuíam o conhecimento de Deus, citando Romanos 1:19, e negar a realidade divina e a realidade do poder eterno do Deus Todo-Poderoso. Por isso, o homem passou a se comportar como se eles fossem o divino, como se eles fossem o sagrado. E dessa insensatez resulta o quê? A idolatria e a perversão moral. Porque o homem tem a necessidade de cultuar algo. E se ele desprezou um único a ser cultuado, e pela necessidade de cultuar algo, então ele vai cultuar os astros, o principal deles a ser cultuado na história da humanidade é o Sol, vai cultuar os animais, como por exemplo o touro, o bezerro, o leão, a águia, e passa a cultuar o próprio ser humano. Tanto culturas antigas da Suméria, como um pouco mais à frente a cultura greco-romana, cultuou sim o ser humano e a idolatria ao corpo humano. E esse renovo, entre aspas, que a história chama de renascentismo ou renascimento, que veio com o fim da Idade Média, fez com que, já partindo para as ideologias e os discursos dos homens que estão distantes de Deus, que estão no segundo tópico, segue uma coerência bíblica e teológica, porque ele agora vai para a história do homem na transição da Idade das Trevas, da Idade Média, para a Idade Moderna, mostrando que o homem agora, que estava preso por todo aquele desenvolvimento terrível que o cristianismo tomou por causa do Império Romano, se libertando daquilo. Então havia aquela crise Estado e religião, e houve um rompimento e uma revolução do homem, que decidiu voltar lá para os períodos da Grécia, em que se cultuava o homem, se cultuava a anatomia, e voltar a pensar nas artes, a pensar na filosofia e a pensar na ciência como caminho que o homem deveria nunca ter deixado de seguir, desprezando agora o cristianismo, que nós chamamos de o cristianismo católico, de o cristianismo romano, e agora houve uma revolução, uma insurreição contra a igreja no pensamento agora sobre a ciência, sobre as artes, sobre o antropocentrismo. O centro de toda a explicação era agora o racionalismo ou o humanismo. Esse período é chamado também de iluminismo, como que se o homem
iluminado pelo seu próprio entendimento e pela sua própria mente, agora soubesse o caminho certo a seguir e decidisse que ele deveria agora pautar os limites e os parâmetros do nosso comportamento e da ética. Parece que a história está se repetindo e sempre está se repetindo. Por quê? Porque o homem distante de Deus, ele sempre voltará a cultuar a si mesmo. Adão e Eva decidiram, os homens lá de Gênesis capítulo 4 decidiram, os ímpios ao longo da história, os próprios poderosos como Nabucodonosor e os demais decidiram, e o próprio anticristo, que futuramente se revelará em meio a essa sociedade apóstata, também quererá determinar que o culto deve ser a ele e não ao Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Esse conjunto de movimentos que nós podemos situar que iniciou na França, influenciou a cultura, influenciou as artes de uma maneira geral, influenciou também a política, influenciou também a religião, ou seja, tudo foi influenciado por essa decisão de o homem agora pegar Deus, limitar Deus em relação às verdades da prática em meio à sociedade, e agora ele decidiria. E os homens e os filósofos passaram a ser as pessoas mais importantes da humanidade. Eles, os filósofos, agora iriam definir o futuro da humanidade. Agora era o homem que, por meio do iluminismo, do humanismo, do antropocentrismo, de agora tirar o transcendente, repreender o transcendente, negar o transcendente, agora tudo é baseado naquilo que a ciência prova e comprova como sendo benéfico e bom para o homem. Depois de o autor da lição citar as ideologias e principais ideologias humanas para explicar as verdades através da mitologia, da razão humana, de que o limite da ética é determinado pelo homem, o autor da lição, o pastor Douglas Batista, passa agora para esse resultado prático e cotidiano do homem que o leva a se distanciar mais ainda de Deus, no terceiro tópico, que são os tipos de auto-idolatria. Então ele traz a idolatria da autoimagem, a idolatria do coração e a idolatria sexual. Quando nós falamos a palavra idolatria, a maioria das pessoas lembram logo de cara sobre imagens de escultura, pois é isso que o próprio Êxodo capítulo 20 e nos Salmos sempre é lembrado, essa prostração às imagens de escultura. E no tópico 3, o pastor Douglas Batista, falando sobre os tipos de auto-idolatria, ele mostra características desse pecado da idolatria, mostrando o narcisismo humano e que o próprio evangelho, revelando a perseguição ao ministério de Jesus Cristo, em João capítulo 8, os saduceus e fariseus disseram: tu testificas de ti mesmo, por isso o teu testemunho não é verdadeiro. Porque o princípio é: louve-te o estranho, mas não louve a ti mesmo. O obreiro reprovado, segundo as epístolas de Paulo, é aquele que louva a si próprio. Porém, Jesus Cristo disse: se eu testifico de mim mesmo, é porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis nem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Jesus Cristo, ele é único em tudo. Gerado como Filho de Deus, obediente em morte de cruz, sentado à direita de Deus, levou cativo o que nos deixava cativos, nos deu dons e hoje estamos servindo a Ele. E não há motivo algum, mas o nosso coração é tendencioso a achar que em nós há alguma coisa tão especial de nós mesmos que faça com que Cristo venha nos escolher para algo. A graça e a misericórdia, o amor de Deus nos chama para fazer a sua vontade. E por isso o homem sente a necessidade de se autopromover. E aqui na conclusão, na aplicação prática, nós iremos aplicar como nós iremos pensar e viver tudo o que esta lição está falando ao nosso coração. E essa autoimagem, essa preocupação por fazer a sua própria propaganda, as redes sociais, a vaidade pelo número de inscritos e pessoas que louvam o seu próprio nome,
a cada dia afunda as pessoas na própria vaidade, em desprezar a glória que é devida ao nosso Senhor e Salvação. A primazia no universo se chama Jesus Cristo. O interessante é que o próprio Antigo Testamento, em Ezequiel 14, fala sobre a questão dos ídolos do coração, pois no entendimento judaico, Deus sempre estava tentando mostrar para os judeus, claro que o pensamento deles sempre era algo material e que eles pudessem tocar e experimentar, tanto é que eles interpretaram e aplicaram o filactério quando o Senhor, em Deuteronômio capítulo 6, falou sobre ter a doutrina na mente e usar ela no dia a dia, nas mãos, e por isso eles criaram o filactério. Porém, o ídolo, na verdade, é tudo aquilo que rouba o lugar da primazia de Cristo no nosso coração e nos faz se prostrar diante de tal coisa. Tudo e qualquer coisa pode ser uma idolatria e não apenas imagens de esculturas, que é condenada na Bíblia ter e fazer essas imagens. Então ele continua falando sobre a idolatria do coração, que é colocar como primazia os nossos desejos. E ele lembra os desejos sexuais, que é citado em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, como sendo um pecado que leva o homem para muito distante de Deus e o aprisiona, porque ele muda o uso natural das coisas, buscando o desejo de uma outra maneira. Por isso, o altar da idolatria se torna o próprio coração. E ele conclui o terceiro tópico dando um conselho que está em Gálatas 5,16, que é viver no Espírito, e quem vive no Espírito jamais vai satisfazer os desejos da carne. Então, finalizando essa coerência bíblica e teológica, nós iremos para o significado de algumas palavras que estão dentro da lição, e depois do significado das palavras, nós iremos para a conclusão, onde nós iremos aplicar em como usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, não sai daí. Eu te peço que, nesse momento, você deixe o seu comentário sobre o que você está achando da maneira da exposição desta lição. E continua conosco. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta aqui no nosso canal EBD Sim Senhor e assiste às lições de 1 a 3. Então, vamos continuar. E para nos ajudar no significado e na etimologia de algumas palavras aqui dentro da lição, nós iremos utilizar a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyd. Ela é ótima, traz algumas definições bem extensas, com o contexto em toda a amplitude das Sagradas Escrituras. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link para você adquirir uma enciclopédia como essa. Aqui no comentário fixado vai ficar um link, você entra lá e adquire a enciclopédia bíblica de Orlando Boyd. Na verdade prática, existe uma palavra que é a palavra usurpação. No texto ou na frase que ele usa aqui, que diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória de Deus. E a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyd diz que usurpação é apoderar-se com violência ou por artifício. Apoderar-se com violência. Lembra de Filipenses 2? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Cristo não tomou por força permanecer lá. Antes, como servo, veio fazer a obra da cruz. A palavra inexcusável, citada em Romanos 1, no 20, é simplesmente indesculpável. Aquele que não pode se excusar, não pode desprezar ou negar tal coisa. No versículo 21 está a palavra desvaneceram, fazendo sentido de que se obscureceu e que apagou. A palavra desvanecer na enciclopédia bíblica de Orlando Boyd significa que vai passando a glória. E ele cita o texto em que o rosto de Moisés, que está com a glória de Deus, a glória vai desvanecendo, ou seja, a glória vai acabando e apagando. E quando os homens desprezaram o conhecimento de Deus, a iluminação do entendimento sobre Deus se apagou. E, como diz o texto, o seu coração insensato se obscureceu. No plano de aula, na página 26, é citado a palavra antropocentrismo. E a palavra antropo está relacionada ao homem, e o restante da palavra centrismo com o ismo está simplesmente dizendo que a doutrina ou a filosofia
e o centro de todas as coisas é o racionalismo, é o pensamento do homem. Então, algo que é antropocêntrico significa que o homem que determina como tal coisa deve ser e acontecer. A palavra irreligiosidade faz referência a quem não pratica uma religião. Eu aproveito para definir a diferença entre religião e religiosidade. A religião está relacionada mais aos aspectos práticos da liturgia, dos costumes, das reuniões, é a religião. A religiosidade está relacionada mais àquilo que é abstrato entre a comunhão do homem com Deus, a fé, as orações, em permanecer buscando a Deus de forma indutiva, ou seja, em seu íntimo. Então significa que todas as pessoas sobre a face da terra têm religiosidade ou apego a alguma coisa, porque ninguém pode viver longe da realidade da existência de Deus. Porém, nem todas as pessoas do mundo praticam uma religião. A palavra revelação, ela também é muito usada nessa lição, porque aquilo que de Deus se pode conhecer, tanto o poder como a divindade, é através da revelação geral às coisas que são criadas. E a palavra revelação está diretamente ligada ao próprio livro do Apocalipse. E revelação significa descortinar, descobrir algo que estava oculto em mistérios, foi revelado. Por isso que Paulo usa a palavra revelação a que me foi dada, a revelação do mistério da igreja, que estava oculto desde o princípio dos séculos, mas Deus usou Paulo para explicar o que é a igreja, que é a junção de todos os povos em um só corpo pela fé no sacrifício de Cristo. Narcisismo está relacionado ao culto da sua própria imagem, e a explicação vem de mitologias que você vai pesquisar aí em livros e na internet. O hedonismo está relacionado a um pensamento de que tudo que me dá prazer neste mundo, e essa deve ser a minha busca incessante na minha vida para que eu seja feliz. A autoidolatria ou a autoimagem significa de uma força de algo por si só, como por exemplo o automóvel. Significa que o automóvel ele anda só, sem a força dos cavalos, ou ele passou de ser carruagem para ser um carro. Por isso que os motores são chamados de que tem tantos cavalos, que o cavalo faz referência à força. Então, quando nós falamos de autoidolatria ou a autoimagem, é o homem deixar de adorar aquilo que é externo, mas que também vive dentro dele a certeza disso, que é Deus, e agora adorar ao seu próprio pensamento, ao seu próprio corpo, aos seus próprios desejos e às suas próprias ideologias. E para nós finalizarmos na nossa conclusão e na nossa aplicação, nós precisamos considerar que se nós deixarmos a verdade das Escrituras, nós que servimos a Deus na igreja, poderemos andar por um caminho obscurecido. Talvez você conheça alguém que agora coloca culpa no conhecimento por não estar mais com uma boa comunhão com Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos manda manejar bem a palavra. A sabedoria em Provérbios nos convida a estar cheia dela. A questão é o coração do homem, que é orgulhoso e vaidoso, e por causa do conhecimento, muitas pessoas acham que são melhores do que outras. Mas quanto mais nós dependermos de Deus, aprenderemos com Ele. E se nós deixarmos a verdade das Sagradas Escrituras e não ter elas como primazia, nós iremos trair Deus dentro do próprio contexto cristão. Se você nos acompanhou na lição passada, nós priorizamos a verdade do texto no tópico 1 e trouxemos a verdade de 2 Timóteo 3, de que os homens amantes de si mesmos e etc. são pessoas de dentro da igreja e não pessoas fora da igreja. Acima de todas as coisas está a palavra de Deus. Então aplico aqui para nós. O que faz você negar a palavra de Deus? Será que os seus acordos de politicagem eclesiástica faz você negar a palavra de Deus? Será que o seu trabalho, o seu emprego faz você negar as verdades de Deus? Será que por conta de uma linguagem politicamente correta, com medo das ideologias dos governos, faz você agora
absorver e esconder para si a verdade e não expor a verdade, principalmente dos pecadores, com medo de retaliação, nós precisamos tomar uma posição de que a Bíblia está acima de todas as coisas. E nós, na nossa prática diária, nós iremos glorificar ao Deus que Ele criou todas as coisas. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E se nós negarmos a verdade, o que é que vai tomar conta do nosso coração? A nossa autoimagem e autoidolatria. Iremos agora priorizar quantos likes e quantos seguidores nós iremos ter em redes sociais, em YouTube. Iremos deixar de lado aquilo que é primazia em detrimento de pessoas, com medo de ferir pessoas, com medo de magoar pessoas, e para isso deixamos a verdade de lado. De maneira alguma. Nós precisamos tomar uma posição de Jesus Cristo e ser o atalaia das Escrituras. Quer ouçam ou deixem de ouvir, as verdades da palavra de Deus, elas devem ser faladas. Porque em Romanos 2,8 mostra que a ira de Deus permanece sobre os desobedientes à verdade. Aqueles que não andam segundo a verdade, eles não estão na presença de Deus. Pode ter uma prática de piedade, conforme 2 Timóteo 3, mas negam a eficácia dessa piedade. E nesta conclusão eu quero exortar minha alma e a sua alma. Permaneça firme no ensinamento da palavra de Deus. Ensine o que a Bíblia diz. Se por algum motivo alguém que lhe cerca, por algum medo, nega a palavra de Deus, todavia você não negará a palavra de Deus e sofrerá qualquer consequência pela palavra e por amor a Jesus Cristo. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então é a nossa posição contra as forças do mal. E nessa lição nós estudamos sobre a questão de deixar a adoração ao Criador pelas coisas da criatura, quando a criatura vale mais que o Criador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu peço uma contribuição importante, que você compartilhe este vídeo nos grupos de escola bíblica dominical, compartilhe também nas suas redes sociais. Isso é importante para ajudar a divulgação do canal EBD Sim Senhor, pois ele está iniciando agora. E só lembrando a você, o link da pequena enciclopédia bíblica vai estar aqui nos comentários. Então, agora mesmo, você pode adquirir também essa ferramenta que vai lhe ajudar em preparar as suas aulas de escola bíblica dominical. Até a próxima lição, que será a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Mais uma gloriosa lição. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.